Olá, eu sou o pastor Raul Nogueira, Cláudio, e nós seremos um dos que vamos estar apresentando aí esse material desse curso de evangelismo. E agora nós vamos estar passando um treinamento para que vocês possam visualizar como alcançar pessoas usando as 4 leis espirituais. As 4 leis espirituais realmente é um material fácil, tranquilo, onde você tem começo, meio e fim, ok? E você, quando for passar, isso a gente vai falar um pouco mais, sempre fazendo ele fechado, nunca dessa forma. Por quê? Porque se você está passando com a pessoa aqui, alguns começam a ler desse lado. Então, sempre fazer dessa maneira, na sequência, sempre apresentando dessa forma, ok? Bem, esse material é um material fácil, de fácil assim, entendimento por parte daquela pessoa que está ouvindo, e eu acredito que você vai usar isso bastante, se realmente você entender todo o princípio. Aqui não é uma fábrica de fazer pão cristão, ok? Isso aqui simplesmente é uma sequência lógica para que você possa, muitas vezes as pessoas não têm experiência em evangelismo, possa ter então o meio de iniciar a conversa e terminar a conversa, ok? Aquelas que não têm muita experiência vão se limitar somente ao que está escrito aqui, não acresçam nada. Os que têm mais experiência podem, à medida que for passando, pode ir colocando um ou outro versículo que você ache adequado, tá bem? Outra coisa que eu quero colocar para vocês. Nós só podemos ter sucesso se nós estivermos cheios do Espírito Santo. Não tem outra forma. Então, antes de você iniciar qualquer evangelismo, você tem que fazer realmente algo que você vai aprender durante o treinamento, que a gente chama de respiração espiritual, que é você estar jogando para fora o gás carbônico espiritual, que são os pecados, e estando cheio do Espírito. Então, pessoas que você precisa pedir perdão, pessoas que você precisa perdoar e pecados que só você e Deus conhecem. Então, pessoas vão estar no material dando bastante detalhes, eu acho que é até o Cláudio que vai estar falando isso, e você vai então estar pronto, preparado para falar com a pessoa, ok? Bem, como nós estamos na era do digital, etc., nós temos também o material aqui. E eu vou usar exatamente o material dentro do celular para falar com o Cláudio. Então, prestem bastante atenção. A gente vai procurar, de alguma maneira, passar para vocês o que normalmente eu faço, ok? O que normalmente o Cláudio faz, tá bom? Então, eu sou um amigo do Cláudio e nós nos encontramos. Oi, Cláudio, tudo bem, meu querido? Como vai? Quanto Pô, que tempo? bom que você veio aqui, né? Você viu, a gente ia tomar café lá, mas não deu. Você viu, não tinha brincadeira, esse negócio de Covid, tá difícil, né? Difícil. Então, eu queria perguntar uma coisa para você, querido. Eu sei que você é uma pessoa muito religiosa, pelo que a gente conhece, mas você está vendo toda essa dificuldade, todo esse problema que está acontecendo no mundo, tá? Uhum. E isso tudo deve ter uma causa. Que causa seria? O que você acha que está acontecendo com tanta violência, pessoas aí vamos dizer, usando corrupção, os meios de comunicação com mentiras, com falsidades, política, ou seja, uma bagunça, né? Pessoas aí se batendo, pessoas realmente rejeitando outras pessoas por questões de cor ou qualquer outra coisa. O que você acha? O que está por trás disso? Você tem uma ideia? Olha, Raul, eu vejo que as pessoas são gananciosas, elas querem cada vez mais ganhar dinheiro. Vejo agora a época de eleição, né? Quanta mentira é falada. Sim. Eu acho que é difícil hoje, a situação está cada vez mais difícil. Eu não saberia dizer qual é o motivo, mas real.
são vários, né? A gente Uhum. vê o dinheiro, a ganância, a individualidade, essa era digital, parece que deixa o camarada cada vez mais individualizado, Sim, preso na frente da sim. telinha. Então, isso atrapalha o relacionamento, né? Então, mas eu penso assim, né? Ah, essas coisas aconteciam também num passado distante, de violências, de morte, de tantas coisas, e que não tinha celular. Verdade. Será que não tem outro motivo? Porque, entenda, pega a época de Hitler, né? Pega a época da Rússia, né, com os problemas, os czares, né? Pega na época da queda de Bastilha lá na França, né? Decapitar pessoas, ou seja, a maldade, A a ganância do poder, ganância né? do poder e tal, isso é muito tempo. E as Verdade. pessoas estão crescendo, evoluindo em conhecimento, até em tecnologia, tudo, mas eu não vejo uma mudança no comportamento. Você tem uma ideia? É, é verdade. Antigamente não tinha toda essa tecnologia, né? Uhum, Mas a gente vê, o homem ele quer poder, né? uhum, Hoje a gente vê, você colocou bem, né, anteriormente, as guerras, as pessoas queriam o quê? O poder, né? Isso atrapalha. O homem uhum. realmente é... Então, eu tenho pesquisado, Claudio, me perdoe te cortar, eu Aham. tenho pesquisado isso já há um bom tempo, e há 41 anos atrás eu descobri o problema. Então eu quero saber. 41 anos atrás eu descobri o Me problema. interessa, claro. E eu descobri, e essa descoberta mudou minha vida, ok? Você tem alguma restrição com Deus, com a palavra Deus? Não, né? Você parece que é Não, religioso, né? não é. Então, eu quero dizer uma coisa para você. Eu creio em Deus. Você e eu, e toda a humanidade, Aham. temos um problema dentro de nós que nós herdamos dos nossos ancestrais e que veio lá do primeiro homem. Então, isso que me faz violento, irado, mentiroso, etc., é uma natureza que nós recebemos e que nos faz assim estar separados de Deus, porque Deus é absolutamente santo. Você está dizendo que eu sou pecador, mas Todos não, somos São mas Pedro. eu não matei, eu não Meu roubei, querido, eu não, esse é o eu tô grande até erro. eu faço até caridade. Quantas vezes você bateu na tua testa dizendo que você não ia fazer mais isso e acabou fazendo? Hã? Sim ou não? É. A palavra fala que se você infringir um só aspecto da lei, dos 10 mandamentos, você já está condenado. Alguma vez você já mentiu na sua vida? Já. Sinceramente, Sim. sim, Então, só isso aí já faz condena. com que você realmente não possa estar na presença de Deus. Mas eu queria mostrar algo para você Hum. cujo conteúdo mudou minha vida. E você já ouviu falar das 4 leis espirituais alguma vez? Não, Nada? não. Muito bem. Então, eu quero dizer para você, eu estou aqui com esse material que está dentro do nosso celular, né? Uhum. E esse material é um material que vai nos ajudar a pensar e conversar um pouquinho a respeito disso. Ok. Muito bem. Não estou falando de religião, tá? Aliás, religião é uma coisa horizontal, criada por homens. E o cristianismo é algo que é relacionamento com Deus vivo, tá bem? Bom, aqui você viu que você já ouviu falar das 4 leis espirituais, foi a pergunta que eu fiz para você. Uhum. E você disse que não. Então, existe, assim como há leis físicas que governam o universo, há leis espirituais que governam o nosso relacionamento com Deus. Uhum. E a primeira lei é que Deus ama você e tem um plano maravilhoso para a tua vida. Deus não nos criou e nos jogou aí como uma casca de banana, né? Uhum. A palavra fala, ó, pois Deus tanto amou ao mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o Senhor tem esse amor para conosco e tem um plano. O plano de Deus é que Cristo afirma: eu vim para que tenham vida e a tenham em
abundância, plenamente. Aqui não está falando de riqueza, está falando de paz. Está cheio de pessoas ricas aí que está dando tiro no ouvido, não é? Então, o que ele quer nesse plano é que você tenha uma vida abundante, né, com propósito. E isso está lá em João 10:10. Agora, eu faço uma pergunta para você. Se Deus está dizendo que Ele veio, né, Ele te ama, tem um plano maravilhoso para a tua vida, por que a maioria das pessoas não desfruta desse amor de Deus e desse plano? Qual é o problema? Eu acredito que essa individualidade, né? Esse pensamento Uhum, de eu quero trabalhar, eu quero conquistar as coisas. Eu uhum. vejo isso, acho que a ganância do homem, quem não quer ter sua casa, quer ter a sua aposentadoria, acho que a busca do homem é para Aham. isso, né? Então, mas você lembra que eu iniciei dizendo que nós temos um probleminha dentro de nós, Hum, que é essa natureza decaída, né? Então, a segunda lei diz que o homem, ele é pecador, ele está separado de Deus. Por isso, não pode conhecer e nem experimentar o amor e o plano de Deus para a sua vida. O homem é pecador, é uma afirmação. A palavra afirma isso. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O que é pecado para você? Você sabe? De onde vem essa palavra pecado? não, pecado. É, assim, lá para trás, quando fazia aqueles Jogos Olímpicos, ou mesmo os Istmos, né, que eles falavam, na Grécia, quando alguém lançava uma flecha, lançava um dardo em direção a um alvo, e essa flecha não acertava o centro, o que você acha que o juiz da prova gritava? Pecado. Pecado. Então, pecado significa errar o alvo. Interessante. Então, por causa dessa nossa natureza, Hum. nós sempre estaremos errando o alvo da vontade de Deus. Sempre vamos estar. Então, eu não roubo, não mato. Não, tudo bem. É isso que eu Só que pensava. você faz várias outras coisas. Você mente, Hum. você se ira, você tem desejos sexuais ilícitos, tem uma série de coisas. Então, essa segunda lei fala exatamente isso. Pois a palavra fala que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O homem, Cláudio, foi criado para ter um relacionamento perfeito com Deus. Mas, por causa da sua desobediência e rebeldia, escolheu seguir o seu próprio caminho e o seu relacionamento com Deus desfez. Esse estado de independência de Deus, caracterizado por uma atitude de rebelião ou indiferença, se Deus existe, tudo bem. Se eu for para o inferno, tudo bem, é exatamente a evidência que a Bíblia chama de pecado, rebeldia, né? Está sempre errando o alvo. Então aqui nós temos um diagrama e o homem está separado, né? A palavra fala, pois o salário, o pagamento do pecado é a morte. E essa morte não é simplesmente a morte física, essa é a primeira, mas é a segunda, né? A separação espiritual de Deus por toda a eternidade, conforme está lá em Romanos 6:23. Então você tem um diagrama onde você tem Deus e o homem pecador. E o homem está continuamente tentando alcançar Deus e a vida abundante através dos seus esforços. Uma pausa. Aqui nós temos esse diagramazinho, ok? Esse diagrama ele está mostrando Deus em cima, o homem embaixo, e as setas, o homem tentando procurar alcançar a Deus através dos seus próprios esforços. Então, Deus é santo e o homem é pecador. Um grande abismo separa os dois. O homem está continuamente procurando alcançar a Deus e a vida abundante através dos seus próprios esforços, vida reta, boas obras, religião, filosofia. Uhum. Quando alguém chega para você e pergunta, se você morrer, para onde você vai? Qual é a tua resposta? Não sei. Deus é que sabe. A maioria responde, É, Deus é que sabe, não é? é, Estou Deus tentando. sabe, Então, mas, puxa, isso seria algo assim, da parte de Deus, vamos dizer assim, meio injusto, né? Se ele não revelasse para nós o que está acontecendo e como nós devemos chegar a ele. Por isso ele se revelou. E ele se revelou de duas formas. Ele veio, primeiro, revelou através da palavra de Deus, inspirando homens, e a palavra de Deus ela é inerrante, ela é perfeita, completa, sabe? Ou seja, a palavra de Deus não é contém, mas ela é a palavra de Deus. A Bíblia, ela se cumpre literalmente.
E eu venho acompanhando isso há 41 anos, né? Então, é grande a gente ver que como realmente Deus realmente ama você, né? E o amor máximo ainda, além da palavra, ele entra na história. O próprio Deus se fez homem. E você vai estudar na Bíblia, você vai perceber que o próprio Deus que criou todo o universo entra na história. E ele faz isso só por causa de você. E nós vamos adiantar um pouco mais. Então, a terceira lei não é o que você faz e muito menos aonde você frequenta. Você pode frequentar até uma igreja boa, que prega certo, e pode até fazer boas obras, tal. Isso não adianta nada. Não tem nada que você faça que vai mudar o que você é. A terceira lei, ela apresenta para você a solução, que não é o lugar que você frequenta e nem coisas que você faz. Então, lê para mim aqui, terceira lei. Deixa eu criar. A terceira lei, Jesus é a única solução de Deus para o homem pecador. Por meio dele você pode conhecer e experimentar o amor e o plano de Deus para a sua vida. Olha só, então você acabou de ler algo tremendo. Jesus Cristo, que é esse Deus que se fez homem, é a única solução de Deus para o homem pecador, não é? E só através dele você pode se reconciliar. Então, aqui a palavra fala em Romanos 5,8 que ele morreu em nosso lugar, a morte vicária. Quando Jesus foi para a cruz do Calvário, tudo que é sujeira de cada um, desde o primeiro que nasceu até o último, foi para ele. Quando Deus o Pai olha para a cruz, não vê mais o Filho, vê você, vê a mim. E a ira do Pai que devia cair sobre você, sobre mim, cai sobre Jesus. Jesus morre, então, a nossa morte. Só que ele não fica morto, ele ressuscita, não é? Mas ele morreu em nosso lugar. Mas Deus demonstra o seu amor por nós, pelo fato de ter Cristo morrido em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Tem pessoas que já vi, Cláudio. Quando eu for digno, aí eu vou a Cristo. Pode parar. Ora, se você pode se tornar digno sem Jesus, então você não precisa dele. Não, nós temos que ir aos pés de Cristo, sujos, imundos, como realmente foi aquela prostituta que está na Bíblia. Não sei se você já leu ou alguém já te contou, mas eu já vi várias vezes e estou te informando isso. Você pode depois descobrir lendo. Okay. Bem, ele não ficou morto. Ele ressuscitou dentre os mortos. Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro, e depois aos 12, e depois disso apareceu a mais de 500. E ele afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, ele diz que ele é o único caminho. E depois ele fala que ele é a verdade, fora dele é mentira. E depois fala que ele é a vida e fora dele é a morte. Ninguém vem ao Pai, não fala ninguém vai. Ninguém vem ao Pai porque ele e o Pai são um. Muito bem. Então aqui nós temos um diagrama. Então esse diagrama eu quero mostrar para vocês também. Então esse diagrama, a cruz é que faz a ponte, ok? Então nesse diagrama, Cláudio, olha, Deus, ele seta para baixo, né, em direção ao homem. Ele revela exatamente como o homem deve chegar a ele, e a revelação demonstra que Jesus é o único jeito. Então Deus tomou a iniciativa de ligar o abismo que nos separa dele, enviando quem? O seu próprio Filho. Então, ao enviar o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz em nosso lugar, pagou o preço de todos os nossos pecados. Ele liquida a nossa dívida e ele ressuscita. Então, a morte de Jesus foi suficiente para salvar o mundo inteiro. Mas só é eficiente para aquele que crê, se arrepende de seus pecados e o convida para ser seu Senhor e Salvador. Então a quarta lei diz assim: porque saber que Deus te ama e tem um plano, que você é pecador e está separado, e que Jesus Cristo é a única solução, só saber disso não adianta. Eu só entendi essa verdade depois que eu entendi pela Bíblia. E o que a palavra fala? Ela fala exatamente o seguinte, olha. Precisamos, essa é a quarta lei, precisamos receber a Jesus Cristo como Salvador e Senhor por meio de um convite pessoal. Só então
poderíamos conhecer e experimentar o amor e o plano de Deus para a nossa vida. A palavra diz assim, lá em João 12: contudo, aos que o receberam, aos que crerem em seu nome, que é o nome do verbo, que é Yeshua, que significa Salvador, né? Salvação, né? Então, aqueles que creram que Jesus realmente é a salvação, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Antes somos criaturas. E recebemos então a Cristo pela fé. Lê para mim aqui, Efésios 2, 8, 9. Ok. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Muito bem. Então, nós recebemos a Cristo por meio de um convite pessoal. Cristo afirma: eis que estou à porta e bato. Isso é uma ilustração, ok? A aplicabilidade disso aí, que está lá em Apocalipse, é outra coisa, mas é uma ilustração. Jesus está batendo na porta do seu coração, não é? Então ele fala: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Então, Jesus está batendo na sua porta hoje, Cláudio. Ele está querendo entrar, ele é um cavaleiro, ele não vai invadir, ok? Então, recebemos a Cristo por meio de um convite pessoal. Cristo afirma que se você o convidar, ele que não é mentiroso, entra. Eu já encontrei gente, Cláudio, que diz assim para mim: mas eu já convidei Jesus, eu convido Jesus para entrar na minha vida todo dia. Aí eu brinco: legal, então você tem aí algumas coisas meio difíceis de responder. Ou Jesus é mentiroso, ou você está convidando para ele entrar e não está abrindo a porta. Porque se ele falou, se você convida, ele entra, só tem essa possibilidade. Entra Jesus, ele não entra. Entra Jesus, ele não entra. Se ele falou, eu estou à porta. Ou você está com a porta fechada e ele está querendo entrar e você fala, entra Jesus, mas com a porta fechada. Não dá. Então, como é que eu abro a porta? É isso que nós vamos ver. Então, veja bem. Receber a Cristo implica em, primeiro, arrependimento. Significa deixar de confiar em nossa capacidade para nos salvar, crendo que Cristo é o único que pode perdoar os nossos pecados. Não é suficiente crer intelectualmente que Jesus é o Filho de Deus e que morreu na cruz pelos nossos pecados, ou ter uma experiência emocional. Não. Recebemos a Cristo pela fé, crendo que realmente Ele é quem Ele é e fez o que Ele fez. Ok? E isso é através de uma decisão pessoal. Nós temos aí, Cláudio, 2 círculos. Esses 2 círculos representam 2 tipos de vida. Então, quero dar uma pausa. Então, aqui nós temos os 2 círculos. O primeiro círculo é o homem no centro. Jesus, representado pela cruz, fora. E o segundo, Jesus está exatamente sentado no trono e o ego está submisso a ele. Então, as primeiras bolotas estão toda bagunçada, a segunda está toda em harmonia. Então, esse primeiro círculo, Cláudio, ele representa todos os homens que nascem. Eles nascem mortos espiritualmente. E, depois de adulto, se tornam ateus ou até sinceros religiosos. Mas estão mortos, porque Jesus nunca entrou na vida dele. Esse outro não. Esse outro é alguém que entendeu que ele é pecador, que tem essa natureza decaída, que o separa de Deus e entendeu que Jesus é o próprio Deus, o único nome pelo qual importa que a gente seja salvo, e o convidou para ser Senhor e Salvador. Nesse dia, ele é feito filho de Deus. Nesse dia, Jesus passa a ser Senhor e Salvador da sua vida e vai estar conduzindo. Aí eu te pergunto, Cláudio, qual dos 2 ciclos representa melhor a sua vida? Olha, Raul, sinceramente, o primeiro, porque minha vida não anda tão organizada, não estou tendo legal, paz, legal. Vários problemas Legal. aí. Mas Eu tento resolver e não não consigo. consegue, né? Mas qual deles você gostaria que representasse a sua vida? O segundo, né? Muito bem. Então eu gostaria de explicar como que você pode receber a Cristo agora mesmo. E você pode receber a Cristo agora mesmo em oração. Orar não é reza. Orar é falar com Deus. É você realmente ter um relacionamento com Deus. É você abrir o seu coração. E eu fiz isso há 41 anos atrás. Então, você pode receber a Cristo agora mesmo falando com Ele, porque Deus conhece o seu coração.
Ele está mais interessado na atitude do seu coração do que em suas palavras. Agora, a oração seguinte serve como um exemplo. Eu não fiz uma oração igual a essa. Não é uma reza, não é uma fórmula mágica, onde se você tem que repetir como se fosse um mantra, né? Repetir. Não, 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 não. É o conteúdo que importa. Então eu vou te dar o conteúdo. Por exemplo, se você falar com Deus, mas de coração. Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Eu te agradeço por ter morrido na cruz pelos meus pecados. Abro a porta da minha vida e te recebo como meu Salvador e Senhor. Obrigado por perdoar os meus pecados e me dar a vida eterna. Toma conta da minha vida e faça de mim o tipo de pessoa que desejas que eu seja. Cláudio, o conteúdo dessa oração representa alguma coisa para a sua vida? Fala alguma coisa para você? Uhum. É interessante que você falou, Raul, das 3 leis, né? As 3 primeiras, que Deus me ama, que eu sou pecador e que Jesus é a solução. Sim. Confesso que eu sabia, eu tinha conhecimento, porque como religioso eu tinha, né, esse Sim. conhecimento. Agora, você está me mostrando algo interessante que eu tenho que me arrepender. Então faz muito sentido essa oração para mim. Pedir. Eu nunca tinha feito isso, então... Muito bem. Então, eu vou repetir essa oração. Uhum. E se for da sua vontade, você ora. Agora, você pode orar audível ou no seu pensamento. Uhum. É só no final você dizer amém para me entender que você terminou. Se você quiser ler alto, tudo bem. Ok, pessoal? Então, dessa forma, nós entendemos, através desses 2 ciclos, que nós temos condições de apresentar para uma pessoa, e no próprio curso você vai ver que tem diversas maneiras. Alguns vão falar que estão no primeiro, querem ficar no primeiro, outros querem ficar no meio, outros que já são do segundo, enfim. Tudo tem uma resposta adequada. E como eu disse, isso aqui é apenas para que você tenha condições de trabalhar. Quando você faz a oração, sempre ora, dando aquele tempo para que a pessoa responda. Por exemplo, você diz, Senhor Jesus, aí você para e na tua cabeça você pensa, Senhor Jesus, é o tempo que ele teria para fazer a mesma coisa. Eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. E assim por diante, até que termina. Quando terminar, ele falar amém, então você vai chegar para ele e falar assim, Cláudio, que maravilha. Olha, que bom você realmente ter tido esse encontro com Cristo e eu gostaria de agradecer a Deus por sua vida. E aí você ora por ele e fala, ó, se você quiser, agora, quando você orar por ele, não faz aquela oração, Senhor maravilhoso, etc., porque ele não vai saber. Faz uma coisa simples, tipo assim, Senhor Jesus, obrigado, porque há 41 anos atrás eu também convidei o Senhor para ser o meu Senhor e Salvador. E eu te agradeço muito por isso, em nome de Jesus. Amém. Você gostaria de orar, agradecendo a Deus pelo que te aconteceu agora? E aí você deixa ele orar. Se ele quiser orar alto, ele vai orar. Se não, você diz, você pode orar no seu pensamento e simplesmente amém. Cláudio, que bom, olha, que legal, muito bom, você agora já faz parte da família de Deus. E uma coisa, isso é importante, eu quero te ajudar a crescer, ok? Então, eu gostaria de marcar com você, no dia da semana, um horário para que a gente possa se reunir. Seria possível na quarta-feira às 8 horas? Sim, claro. Claro, oh, beleza. Eu posso ir na sua casa? Sim. Benção, então. Café eu garanto. Então nós vamos estar juntos na quarta-feira, se você quiser reunir a tua família, tudo bem. Mas vamos conversar a respeito de Deus e eu quero te apresentar um material legal, sabe? Que é conhecendo a sua nova vida, sabendo, né, como crescer. E que Deus realmente possa te abençoar. Bem? Amém. Pessoal, nós vamos colocar esse material para vocês um pouquinho antes, talvez na sexta-feira, para que vocês tenham mais ou menos uma ideia. E tudo isso que nós falamos vai ser trabalhado dentro de uma apostila e creio que você vai ser muito abençoado. Amém? Quer despedir? Falar alguma coisa? Obrigado a todos e que vocês possam aproveitar esse vídeo.
que faça realmente um estrago aí para a obra do Senhor, né? Que as pessoas possam estar, através da vida de vocês, né, sendo impactadas. Amém. Então, nós realmente estamos aí ansiosos para poder transmitir para vocês tudo aquilo que nós temos falado e que vocês possam realmente orar por nós, para que tudo que falarmos seja relevante, tá bem? Que Deus abençoe. Amém.